Você conhece alguma pessoa que sempre reclama e diz: ah, isso só acontece comigo, ou era só o que faltava para estragar meu dia? Se você conhece ou se você é essa pessoa, provavelmente seus pensamentos, suas vibrações e sua energia te levaram a viver momentos ruins, porque você foi programado para isso. Então, vamos descobrir como parar de manifestar problemas? Oi, eu sou a Bela. Aqui nesse canal você encontra subliminais, conteúdo sobre lei da atração e de quebra a minha arte. Inclusive nesse vídeo eu vou ficar pintando um Marshall aqui pra minha irmãzinha. E eu queria falar sobre por que a gente manifesta coisas ruins. Obviamente que é inconsciente, né? Mas a lei da atração, ela é uma faca de dois gumes. A gente consegue manifestar tanto coisas boas como situações ruins, que na maioria dos casos é o que acontece, né? Mas por quê? A gente cresce sendo programado por uma mídia que divulga mais situações ruins do que boas, que é o que dá dinheiro. Então, esse tipo de conteúdo move o mundo. As pessoas tendem a fazer sensacionalismo porque os humanos gostam mais desse tipo de conteúdo porque coisas ruins dão mais emoção para o cérebro. A gente tem tendência a ver situações ruins e perigos, porque a gente evoluiu de um homem primitivo, onde isso era muito importante para a sobrevivência, né? Então a gente tende a memorizar mais e sentir mais emoção, prazer nesse tipo de conteúdo. Isso vai gerando uma série de crenças no nosso cérebro. Porque quando a gente é criança, normalmente a gente tende a fazer comportamentos perigosos, porque a gente não sabe que é perigoso. Até alguém chegar lá e falar, olha, não faça isso, você pode, né, se acidentar. E tudo bem, isso é ok, porque evita da gente realmente morrer. Só que, com o passar do tempo, a gente tem o mesmo comportamento de parar de fazer algo porque a gente considera perigoso. Então, quando você vê uma notícia de uma situação completamente comum, que alguém se acidentou ali, você vai ficar com medo de fazer essa situação comum porque você aprendeu que isso pode ser perigoso. E isso afeta muito quando a gente aprende que essas coisas normais são perigosas e a gente deixa de fazer ou deixa de viver uma vida plena porque a gente tem medo de ser assaltado, de ser atropelado, de sofrer um acidente. E essa sensação de medo constante é justamente o que vai fazer você atrair isso. Porque as pessoas o tempo todo estão com medo de viver situações assim e acabam vivendo. E às vezes essa programação nem vem da mídia em si, pode ser do seu ciclo social, parentes, amigos, que normalmente tendem a contar situações perigosas, e aí você acaba sendo programado por isso. Tem um episódio de uma série que eu gosto, que a mãe do cara ensinou desde criança que ele era alérgico a bacon para ele não comer, porque ela queria que ele comesse saudável. Então ele cresceu acreditando nisso e ele se privou de comer uma coisa gostosa porque foi implantada uma crença nele. E aí só quando ele cresce que ele realmente come, adora e tal, e não foi alérgico, né? E isso é um exemplo de o quanto a opinião dos outros pode afetar a gente e privar a nossa vida. Agora, olhe pro seu coraçãozinho. Será que aquele medo ou aquela culpa que você tem é algo realmente seu ou foi algo que você cresceu ouvindo e foi implantado em você até o ponto de você tornar aquilo real no seu mundo? E agora outro tópico muito importante, que é, não é porque você cresceu, que você é um adulto agora, que você deixou de ser influenciado. E a gente tende a achar porque cresceu que a gente toma as nossas próprias decisões. E isso é a maior mentira do mundo, porque a gente é influenciado o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais, pelos nossos amigos. A gente toma muitas decisões baseadas na opinião dos outros. E você é influenciado o tempo todo, porque a internet lhe bombardeia de informações, de padrões. E a gente tem essa falsa sensação de que é a gente que está controlando nossas decisões. Sendo que é o algoritmo que escolhe o que você vai ver. E isso é muito prejudicial, porque basta passar 5 minutos rolando qualquer feed que você vai sair se sentindo inferior, porque alguém faturou tantos milhões de reais, ou alguém tem um namoro perfeito, ou o corpo fitness que você tanto deseja. E isso é
totalmente negativo, porque você vai ficar com aquele sentimento de que você não é o suficiente, ou que você não merece ser amado, ou que você é incapaz de fazer tanto dinheiro assim como essas pessoas. E aí, mais uma crença negativa é instalada em você, porque você vai ficar se comparando e vibrando aquilo pro universo. E você vai continuar sem ser porque você tá acreditando realmente naquilo, depois de se comparar tanto. E o outro perigo é que as pessoas tendem a focar em coisas ruins naturalmente, né? Muito dessa parte de que o nosso cérebro foi desenvolvido para pensar dessa forma e para procurar esses padrões ruins. Só que ainda assim a sociedade é desse jeito e ela meio que força você a ser uma pessoa negativa. Exemplo, você chega numa parada de ônibus e aí você fala, nossa, como o dia tá lindo, né? Todo mundo vai olhar com cara feia, porque eles vão pensar, como é? Eu vou pegar ônibus lotado, 4 horas da manhã, como assim você tá dizendo que o dia tá lindo, né? Você tá louca? E você vai ser julgado pela sua positividade. Mas experimenta falar, nossa, como tá calor hoje, hein? Ou então, nossa, esse ônibus tá muito atrasado e tal, tal, tal. Todo mundo vai concordar com você e vai até acrescentar outras reclamações. Porque é muito mais fácil você socializar se você for uma pessoa negativa, viu? Normalmente a gente tende a se identificar com o sofrimento dos outros porque isso dá uma certa sensação de pertencimento ou de que nós não somos os únicos que estamos sofrendo, entendeu? A gente gosta de se sentir vítima de situações externas porque isso tira a nossa responsabilidade pela nossa vida, né? Muito mais fácil você culpar alguém do que dizer que você é o culpado pela sua vida estar indo mal de alguma forma. É como se houvesse um certo conforto em ver outras pessoas sofrendo o mesmo que você, né? Outro exemplo disso é quando a gente está na aula e todo mundo tirou uma nota ruim, mas algumas pessoas tiraram notas boas. Essas pessoas que tiraram notas boas vão ser julgadas porque elas expõem o resto da turma que é possível tirar nota boa, né? Se elas conseguiram, então provavelmente a culpa é sua que não estudou. Mas quando todo mundo vai mal na prova, há um conforto e tira a culpa das suas costas de dizer que não foi você, né? O culpado. Porque se todo mundo tirou uma nota ruim, provavelmente a culpa foi do professor, da prova, etc, né? Então vamos para a parte prática, né? Como é que eu sei que eu estou programada a ter pensamentos ruins? No começo é um pouco difícil de perceber, porque, como eu disse, nós também queremos nos livrar da responsabilidade pelas coisas da nossa vida, então a gente tapa os olhos. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a boca profere o que o coração está cheio. Então, o exercício é basicamente você observar o que você fala, o que você conversa, o que você comenta. Então, se a maioria das suas conversas com seus amigos forem fofocas ou críticas ou, enfim, reclamações sobre alguma coisa, provavelmente o seu coração tá cheio de energia ruim, de inveja e, enfim, maldade por ficar falando mal dos outros, né? Ou então, enfim, falando coisas ruins. E eu já falei no outro vídeo o quanto reclamar é ruim, afeta demais seu cérebro e deixa menos criativo, menos inteligente e etc, etc. Mas as pessoas tendem a romantizar a reclamação, né? Até falam que não, porque ajuda a desestressar. Não me venha com essa, gente, porque se ajudasse a desestressar e as pessoas ficassem mais felizes por reclamar, o mundo seriam aquelas céu de folheto de igreja. E não é assim, né? A gente reclama, a gente só piora a nossa vida. Porque quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes, reclamar. Então isso vai voltar para sua vida. Outro ponto importante é que normalmente a gente tende a achar que a gente não reclama muito, que a gente só está fazendo comentários. Só que isso não é verdade. Não tô falando pra você, nossa, para de reclamar na sua vida, né? Porque eventualmente isso acontece. Só é realmente não ficar fazendo esses pequenos comentários o tempo todinho, porque no final das contas é uma junção de reclamações. E isso é realmente um desafio, gente, porque em janeiro eu tava fazendo 1 mês sem reclamar ou sem falar da vida de ninguém. E chegou em um momento onde era difícil ter assunto com certas pessoas, porque praticamente todas as minhas conversas com certos amigos, certos ciclos sociais, eram ou reclamações ou falando sobre a vida de alguém.
E realmente, você só percebe isso quando você para. E é difícil porque as pessoas ficam incentivando isso. Ah, não sabia que fulano tal, tal, tal. E eu tinha que ficar assim, tá. E aí mudava de assunto porque senão a pessoa ia acabar conversando, eu ia acabar comentando. E em certos momentos eu ficava calada, porque não tinha o que comentar com a pessoa. Faça, experimente pelo menos passar 7 dias sem falar da vida de ninguém e nem fazer esses mini comentários, porque você vai ver o quanto é desafiador. E se for muito difícil, significa ainda mais que você tá realmente nessa onda de energia de coisas ruins, de que você só tá vendo o lado negativo das coisas. Próxima parte prática é, caso realmente algo ruim, grande assim, aconteça, não fique remoendo essa situação e tente sair dessa vibração de angústia o mais rápido possível. Porque enquanto você tá nesse sentimento ruim e nessa situação do problema, você vai estar vibrando e muito. E quando você tá vibrando aquilo, você vai atrair de volta outras sensações desse tipo. Então você tem que sair o mais rápido possível, assim, tentar mudar de vibração. Ah, eu vou parar de pensar no problema e fingir que ele não existe? Não, mas você vai pensar nele de forma imparcial e que não esteja tanto nessa angústia do problema, né? Eu vou explicar isso no outro passo. E como é que eu vou mudar essa minha vibração pra parar de sentir esse sentimento ruim? Pra mim, algo que funciona muito rápido é escutar músicas alegres ou músicas da minha infância onde eu realmente ficava muito feliz ouvindo. Porque quando você escuta uma música assim, você lembra de uma situação que você estava feliz, que foi uma situação boa, o seu cérebro não sabe distinguir se você está vivendo aquilo de novo ou não. Então ele vai acabar produzindo os mesmos químicos de prazer e de felicidade de que você sentiu naquele momento. Então você meio que está hackeando o seu cérebro para ele produzir neurotransmissores bons, né? Que vai lhe deixar feliz. E isso vai ajudar a passar mais rápido esse sentimento de angústia. Pelo amor de Deus, não me venham com a história de que se eu estou triste, eu vou escutar música triste pra sofrer logo tudo de uma vez. Não, você vai estar piorando sua situação. Vamos supor que você caia no buraco e ele é ligeiramente raso, então se você ficar de pé e fazer uma forcinha lá, você consegue sair. Concorda comigo que não faz sentido eu cavar mais o buraco, pegar um pá lá e ficar cavando e deixando o buraco tão fundo que eu precise de uma escada para subir? É exatamente isso que você faz quando você fica escutando música ruim e remoendo sobre aquilo e falando sobre aquilo, porque você tá deixando o buraco mais fundo. Você vai ter que ter uma força e um esforço muito maior para poder sair de lá. Então, primeiro ponto, pare de cavar e vai esfriar sua cabeça. Se isso fez o mínimo de sentido pra você, deixa um like aqui e se inscreve. Então, aconteceu algo ruim? Vai escutar uma música feliz, vá se distrair com outra coisa, ver vídeos de besteira, assistir um filme besterol. E no caso eu dei o exemplo da música porque é comprovado o quanto a música influencia nos nossos sentimentos. Porque quando você tá assistindo algum filme, normalmente a música influencia muito o que é que você vai sentir em determinada cena, né? Se a música é mais feliz, você vai ficar alegre. Mas se a música é de terror, você vai ter medo por conta da trilha sonora, porque ela afeta realmente sua vibração ali. Agora, por fim, como é que você vai resolver a situação sem ficar remoendo ela? Porque você vai fazer isso de outra maneira, de uma forma mais imparcial e que você consiga pensar com mais clareza sem afetar as suas emoções. Eu indico muito um diário de conflitos, né? Essa técnica, eu vi alguns vídeos no YouTube sobre cadernos e eu meio que gostei e resolvi criar pra mim quando eu tava passando por uma situação. E a vantagem dessa técnica é que você consegue ser completamente verdadeiro sobre seus sentimentos, porque você não vai ser julgado. Normalmente, quando a gente conta uma história para algum amigo, a gente tende a enfeitar a história e não contar certas partes pra gente convencer aquela pessoa de que a gente é o lado certo, né? E como é que funciona? Basicamente, você vai escrever perguntas e respostas sobre essa certa situação, de como é que você está se sentindo, o que é que você pode fazer para resolver. Eu vou dar até um exemplo aqui de como é que eu usei. Eu estava passando por uma situação onde eu estava me sentindo
exausta da faculdade. Basicamente no diário você tem que escrever como alguém que não sabe a história e os seus sentimentos. Então, alguém te faz uma pergunta e a resposta. E aí um exemplo de como eu estava resolvendo esse conflito, né? Coloquei: por que você se sente cansado se era exatamente o que você queria? A faculdade, né? Talvez porque eu sinta que não estou entregando o que eu queria e eu me sinto frustrada por isso, né? E aí eu fiz outra pergunta: você fez o seu trabalho ruim? E eu: não, na verdade eu só faço tudo bem, né? Só que eu sinto que a faculdade não tá com a mesma importância e por isso eu não tô me dedicando tanto. Isso, gente, parece até fácil, mas pra você realmente admitir que a culpa é minha, que eu estou tendo esse pensamento, é um pouco trabalhoso. Mas como eu disse, essa é a parte legal de você estar fazendo isso no diário. E aqui justamente você vai trabalhar essa imparcialidade porque você não vai estar se julgando e você consegue ser completamente verdadeiro. E realmente pensar o que é que tá me fazendo sentir aquilo, né? Nesse meu caso, eu tava me sentindo frustrada porque eu não tava dando o meu máximo na faculdade e isso me deixava cansada e etc, etc. E aí no final eu ainda tentava resolver, né? O que é que você pode fazer pra mudar hoje? E aí coloquei: se meu problema é constância, né? Falta de constância, estabelecer obrigações. E eu ainda faço umas perguntas cabreiras pra mim, né? Por que você esqueceu da Isabela que queria tanto essa faculdade? Aí eu colocava: esqueci porque com o tempo fui ficando cansada e não era exatamente o que eu esperava. Para resumir, depois dessas séries de reflexões, né, eu percebi que o problema estava sendo eu mesma, uma trava que eu tinha feito. Acabei que depois daquilo eu estudei bastante, consegui passar com uma nota muito boa, inclusive eu manifestei uma nota muito boa, depois eu conto essa história. E foi muito bom porque eu me libertei de um pensamento que estava me fazendo me sentir ruim e ainda consegui reverter a situação. Resumindo das 3 dicas: controle mais as suas conversas, seus pensamentos e suas reclamações. Isso vai te fazer olhar a vida por outro lado. Não remoa sentimentos ruins, não fique vampirizando sobre algum problema. Tente mudar sua vibração, esquecer um pouco até sua mente se acalmar. E acabe sua mente investigando o que é que você está sentindo, observando mais seus pensamentos, não como uma vítima do mundo, mas como você realmente está escrevendo sua própria história, né? Você é o protagonista da sua vida. Para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa o like e se inscreve e até o próximo!